Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos a cada dia e tornando-nos cada vez mais fiéis ao nosso santo e bendito Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar no texto da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 2. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Como podemos ser servos fiéis a Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, respondendo isso para Timóteo, diz lá no capítulo 2 desta carta que nós lemos, assim: Tu, pois, filho meu. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma oposição a duas pessoas. Ele fala para Timóteo: Tu, pois, Timóteo, diferente desses, né? E ele estava referindo-se a quem? A Fígelo e a Hermógenes, que lá no capítulo 1, no verso número 15, o apóstolo Paulo diz que eles abandonaram o evangelho, abandonaram Paulo, deixando-o sozinho. Não somente sozinho fisicamente, mas sozinho na luta, no trabalho, nas investidas para a proclamação do evangelho. O apóstolo ficou só. O que nós vemos é que a continuação do que Paulo diz para Timóteo é: Tu, pois, filho meu, fortalece-te na graça. Aqueles que abandonaram Paulo, eles tinham se enfraquecido, eles deixaram, eles se esmoreceram, eles viram que as dificuldades do mundo eram maiores do que eles poderiam suportar, eles não estavam fortalecidos. Eles viram que os prazeres do mundo eram mais atrativos para eles do que sofrer por Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz para Timóteo: fortalece-te, tu, meu filho, porque Timóteo, ele era um dos que Paulo pregou, uma das pessoas que chegaram a Cristo através do trabalho de Paulo, da pregação de Paulo. Então, ele chegou a Cristo por causa do trabalho de Paulo, e Paulo o considerava como um filho na fé. E para esse filho na fé, que agora era pastor em Éfeso, Paulo estava falando: você, fortalece-te. Você não se deixe esmorecer. Você não se enfraqueça naquilo que é o mais importante, que é: fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça, irmãos, que nós recebemos de Deus é o favor imerecido. A graça representa aquilo que Deus nos deu, que nós não merecemos, e aquilo que nós jamais poderíamos alcançar com as nossas próprias mãos. É reconhecer aquilo que Deus tem feito e que nós, por mais que nós tentemos, nós jamais poderemos pagar tão grandes dádivas, tão grandes bênçãos que Deus tem providenciado a nós. Graça é isto, é quando nós reconhecemos o amor de Deus, é quando graça é nós fortalecer-se na graça, é você reconhecer o grande amor de Deus por você, por nós. Deus, ele entregou o seu filho. Precisava fazer isso? Não precisava. Mas, porque ele nos amou, ele fez. Ele se entregou. E para que nós pudéssemos ser salvos, não haveria outra maneira de sermos salvos, senão pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo. E quando que Deus pensou isso? Foi muitas eras antes mesmo de nós existirmos. Deus já nos amou, Deus já programou para que Cristo viesse por amor de nós, para nos resgatar,
E quantas vezes nós vemos a graça de Deus se manifestando na nossa vida, entre pessoas que conhecem o Evangelho, muitas vezes as pessoas que nós menos esperávamos estão conhecendo. Esta graça de Deus, esta ação de Deus, que fortalece o crente interiormente, para que ele possa enfrentar as lutas exteriores, nós podemos chamá-la de graça. É essa força que vem por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É Cristo que é o doador da vida. É por meio dele que nós alcançamos a plena graça. E é selados pelo Espírito Santo que nós podemos reivindicar esta graça. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que para nós sermos fiéis a Cristo, nós precisamos fortalecer-nos na graça. Sabe como fazemos isso? Primeiro, sendo gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós, buscando orientação e instrução na palavra de Deus e orando ao Senhor constantemente. Algo tão simples, mas que muitas vezes e por muitos crentes é deixada de lado. Nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre ser fiel também, lá no verso número 2, que diz assim: o que da minha parte ouviste. Meus irmãos, eu acho que nesta simples frase nós podemos deduzir algumas coisas. O apóstolo Paulo está falando de o que da minha parte ouviste, está falando sobre o Evangelho, sobre o conteúdo das cartas pastorais, está falando sobre as doutrinas cristãs e aquilo que a palavra de Deus ensina. E nós podemos entender que, quando ele diz o que da minha parte ouviste, podemos entender que fala sobre o aprendizado. Homens, crentes, fiéis, são aqueles que aprendem, que ouvem a palavra de Deus, que estão querendo buscar a palavra de Deus para aprender, para conhecer mais quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz. Aqueles crentes que se debruçam na palavra de Deus, é para crentes que aprendem, é o que da minha parte tenho ouvido. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo que ele tinha ouvido, que ele tinha aprendido. E para aquele que aprende, ele adquire conhecimento. Quando nós buscamos o aprendizado, nós também adquirimos o conhecimento. E o conhecimento, a aprendizagem é como nós adquirimos o conhecimento. E isso que o apóstolo Paulo, podemos observar que Timóteo já tinha, esse conhecimento da parte de Deus. Ele aprendeu, conheceu de Deus e agora ele também pratica aquilo que conheceu. Ser fiel é você aprender de Deus, é você conhecer e depois você praticar o que você conheceu. Aprendizagem, conhecimento e prática está ligado. São três coisas que fazem parte do crente fiel. E por que ele tem que aprender isso? Por causa de mais uma questão. Lá no verso de número 2 ainda diz assim: o que de mim ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite. Devemos aprender, conhecer, praticar, para depois transmitir. A nossa transmissão, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós transmitimos com a nossa boca, ela será muito melhor ouvida se também estiver em consonância com a nossa prática. E é isso que Timóteo deveria fazer para ser fiel, transmitir. E aqui nós vemos algo muito importante que nós não podemos deixar de lado. Transmitir para quem? Olha só. Transmite a homens fiéis, também idôneos. Aquele que aprendeu, conheceu, praticou, agora vai transmitir para outros homens que também são fiéis, que também amam a palavra de Deus, que são servos, que se dedicam, que praticam, que vivem a palavra de Deus. Transmite a eles. Para quê? Para que eles
transmita e instrua a outros. Meus irmãos, o que eu quero mostrar com isso é que aqueles que são fiéis, eles transmitem e transmitem para outros que transmitirão essa palavra para outros. E aqui nós vemos a continuidade da palavra de Deus. Jesus Cristo pregou a palavra que Deus tinha lhe ordenado. Os apóstolos pregaram a palavra que Cristo lhe ordenara. Os discípulos dos apóstolos começaram a pregar e nós pregamos aquilo que nós aprendemos. Tudo isto registrado na palavra de Deus, não saindo fora, não é uma nova mensagem, mas sempre pregando aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que nós recebemos. Vamos transmitir da maneira que recebemos para outros, e esses pregarão a outros. E é isto o que nos torna fiéis. Quando nós pregamos, anunciamos a palavra que temos recebido para outros, da maneira como a recebemos, sem mudança, porque é isso o que Deus quer. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos ser encontrados fiéis diante do nosso Deus. Vamos. Santo e eterno Deus, que nós possamos olhar para a Tua graça, sermos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que a nossa alegria esteja somente no Senhor Jesus Cristo e que nós possamos ser fiéis a Ti, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, praticando, conhecendo e vivendo para também transmitir, para que outros transmitam e que a Tua palavra alcance todos os cantos da terra. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém.